Meus prezados, alguns irmãos e alguns conhecidos nossos têm se aproximado da gente, sobretudo esses que têm tido experiência na Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas da Teologia da Prosperidade, como a Igreja Mundial, a Internacional da Graça de Deus, enfim, esses ramos do protestantismo chamados neopentecostais ou esse novo evangelicalismo. Pois bem, esse pessoal tem chegado para nós e tem, principalmente aqueles que saem dessas igrejas decepcionados com a teologia e a forma de culto deles. Então eles têm chegado para nós e têm relatado o que de fato ocorre ali. Então temos a concluir das conversas que temos com eles que o sistema da teologia da prosperidade é sempre a visão da troca. Sempre a visão da troca. É aquele ponto central e o mais enfatizado, a tecla mais batida por eles, é aquela questão de que você tem que ter fé, uma fé suficiente para você dar tudo para Deus. Dar tudo para Deus. Então o homem que tem mais fé para eles é o que deu tudo para Deus. Então deu tudo, que eles tiram vários exemplos da Escritura, até daquela viúva que deu aquelas moedinhas, e Jesus disse que ela foi a que Deus deu mais, porque ela deu tudo que tinha. Então eles tiram todos esses exemplos, tudo isso aí tirando ao pé da letra, esquecendo aquele versículo que diz que o Senhor ama o que dá com alegria. Não, a Bíblia não tem nenhum versículo que diga Deus ama ao que dá constrangido, nenhuma. A Bíblia diz Deus ama ao que dá com alegria. Então se alguém tem algum bem em casa e ele não quer se desfazer daquele bem, e se ele for dar aquilo para a igreja, ele vai se sentir constrangido, então automaticamente Deus não quer essa oferta, Deus não quer isso, Ele quer que você dê com alegria. Pois bem, mas voltando ao assunto, então eles têm dito que lá na Igreja Universal e nessas outras igrejas da Teologia da Prosperidade, o que se vê lá é sempre a questão da troca. Você tem que ter uma fé suficiente, uma fé enorme, ao ponto de dar tudo para Deus. Mas observe que aqui nós descobrimos algumas coisas que são bem curiosas. Principalmente há um versículo que deixa a gente assim a pensar. É um versículo onde Jesus diz assim: de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Observe que se você recebeu alguma coisa de graça, porque a Bíblia diz claramente que tudo que nós recebemos foi de graça. Então se Jesus diz de graça recebestes, de graça dai, observe bem, quando Deus nos dá alguma coisa, e se é de graça, é porque não tem troco nenhum, não tem pagamento nenhum. Aquilo que é de graça é sem pagamento, sem pagamento. Então se o que nós temos em nossa vida, tudo, esse computador, este quarto, esse estúdio, esse carro, esta casa, essa câmera de filmar, o nosso dinheiro, a nossa conta bancária, se tudo que a gente tem, a gente recebeu do Senhor, e a Bíblia diz que nós recebemos de graça, se é de graça, significa dizer que nós não precisamos dar nada a Deus em troca. Nada a Deus em troca, até porque Deus não precisa de nada disso. Então, se de graça recebemos, o que é que nós temos que dar de graça? É a nossa alegria, é o nosso bem-estar, é a nossa segurança, e é principalmente aquilo que a Bíblia chama de sacrifício dos lábios que confessam o seu nome. É você sair e falar do Senhor, é você levar os outros à salvação, é você salvar almas. Isso sim é que é o presente que Deus está esperando que nós façamos. Não a gente devolver bens, a gente devolver automóveis, como a gente já sabe de gente que deu o carro para a igreja, gente que deu vacas para a igreja, parte do rebanho para a igreja, fazendas, terrenos. Nada disso, isso está tudo errado, nada disso precisa ser feito, e principalmente quando entra na questão do dinheiro. Porque se há uma coisa que Deus nos deu, e nos deu de certa forma com uma série de operações espirituais grandiosas que Ele faz dentro da infraestrutura do planeta, para que nós tenhamos o nosso emprego, para que nós tenhamos o nosso salário, tudo isso. Então é aquele momento em que você recebe de Deus aquele bem precioso que, segundo a Escritura, é de graça. Se é de graça, não há necessidade de nós devolvermos nada, de nós... porque Ele nos deu de graça. Se é de graça, não tem troco. Então esse é o ponto que eu acho crucial de condenação, de crítica direta a esses movimentos neopentecostais, porque aderem a esta maldita teologia da prosperidade que está transformando a Igreja de Deus num covil de salteadores. E foi exatamente isto que levou Jesus a tirar o chicote e botar para correr aqueles vendedores, os vendilhões lá do templo, daquele episódio em que
ficou conhecido como a irritabilidade de Jesus, o dia em que Jesus se irou, e exatamente o único pecado que fez Jesus sair do sério e se irar foi quando ele viu que estavam transformando a igreja, ou seja, a casa do pai dele, num covil de salteadores. Portanto, era a ganância humana entrando e saindo, era o egoísmo, era a troca de bens, era o dinheiro correndo solto ali dentro, e tudo isso foi quem irritou Jesus. É isso.